Oi, mãezinha, tudo bem? Olha, esse vídeo é específico para você que é mãe de alguma criança da Quarta Igreja Presbiteriana de Maringá. Bom, gente, nosso ano acabou, já estamos aí chegando no Natal, Ano Novo e já começa 2021. E todos os planos e projetos e sonhos que nós tivemos para 2020 com o departamento infantil da nossa igreja, o Senhor achou que não seria possível realizarmos. Mas nós conhecemos também a palavra de Deus, né? Que diz que nós fazemos planos, mas quem tem a resposta certa é o Senhor. Então a resposta certa o Senhor achou que fosse essa, né? Que não realizássemos esses planos e projetos na igreja. Porém, existe uma palavra que não falha, que não erra nunca, que é a palavra de Deus, que diz em 2 Pedro 3,18 e nos ensina assim: a crescei na graça e no conhecimento que há em nós, em Cristo Jesus, nosso Salvador. Então eu entendo e uso essa passagem bíblica para a nossa situação enquanto mães de filhos pequenos, que nossos filhos precisam crescer na graça e crescer no conhecimento de quem é Cristo Jesus, o nosso Salvador. E esse conhecimento dos nossos filhos não pode estar vinculado somente a escola dominical, culto infantil e outros eventos que a igreja pode oferecer. O conhecimento de Deus precisa ser alimentado em casa, né? Nós não podemos deixar e perder esse tempo em que nós não estamos podendo ter contato, né, com outras crianças, ter contato com as atividades da igreja e permitir que esse tempo ele não esteja crescendo no conhecimento de Deus. Então hoje eu quero falar com vocês algumas dicas que nós mães podemos fazer em casa e investir nesse conhecimento e crescimento de Deus que os nossos filhos e nós também, né, precisamos ter, independente de pandemia ou não. Então eu quero dar algumas sugestões para vocês. Bom, a primeira sugestão, minhas mãezinhas, é uma sugestão bem simples, tá? Que é a Bíblia. As crianças precisam ler a Bíblia. Ah, mas elas não entendem. Não tem problema, tá? O Espírito Santo vai trazer esse conhecimento para ela com o tempo. Às vezes nós também lemos e não entendemos, mas nós não podemos desanimar. Eu gosto de usar esse material que é um quadro de leitura bíblica. A gente sempre entrega lá na igreja, pode ter lá no hall de entrada, ou você pode pedir que a gente consegue para você. E cada capítulo que você lê, você pinta, aí você vai colorindo o seu quadro de leituras conforme as leituras que você faz diariamente. Eu sugiro vocês começarem com o livro de Provérbios. Provérbios é um livro maravilhoso, que qualquer criança entende o que é, qual é o conselho que Provérbios está dando. Se a sua criança já sabe ler e escrever sozinha, você pode pedir para ela escrever o versículo predileto daquele capítulo, você pode pedir para ela copiar num caderno ou fazer um cartaz, colocar em casa, enfeitar o quarto, colocar na cozinha para todo mundo memorizar. Enfim, que o Senhor te dê criatividade aí para saber o que fazer nessa leitura bíblica, como aproveitar. E você pode ler com eles, você lê para eles, né, a Bíblia. Pega lá o livro de Tiago, o livro de Efésios, Mateus, né? Nós estamos estudando na igreja o livro de Mateus. Mas não deixem de ler a Bíblia. Nenhum livro, por melhor que seja, substitui a palavra de Deus. E eles têm que ter esse contato com a Bíblia diariamente, frequentemente. Tem que ser com frequência, tá? Não desanime. Se você conseguiu ler a Bíblia hoje, mas amanhã vai estar corrido, não vai dar tempo, não tem problema, não desanime. Depois de amanhã você lê novamente, né? Senão nós nos cobramos demais e a gente fala assim, a partir de hoje eu vou ler a Bíblia com a criança todo dia. Mas daí um dia não dá, o outro também não, o outro também não. Daí a gente pensa, eu vou desistir. Não vou ler mais não. Não, continue, tá? Seja perseverante, certo? Um outro material bacana que você pode usar na sua casa é esse pequenininho aqui, ó. Meu Catecismo de Doutrina Cristã. Esse catecismo são perguntas e respostas com base na fé cristã. Gente, é maravilhoso isso daqui. Vocês precisam ter esse livrinho em casa
ler com essa criança. Ele é um livro de perguntas e respostas. Você pode estudar uma pergunta por dia, só umazinha por dia, ou uma por semana, e memoriza, pergunta e responde, até isso entrar na mente da criança. Ela precisa saber esse conteúdo. Isso aqui é uma base para ela. Isso aqui são fundamentos bíblicos do cristianismo. Isso aqui vai fazer com que a sua criança não seja levada por qualquer vento de doutrina quando ela se deparar com informações diferentes do que a Bíblia ensina. É um material da Igreja Presbiteriana do Brasil, tá? Aqui, ó, Igreja Presbiteriana do Brasil. É um orgulho, né, para nossa igreja. Então, gente, isso tem na livraria evangélica, custa R$8. Nós vamos trabalhar isso com as crianças da nossa igreja sempre. Nós estamos pensando em fazer desse material algo que a criança saiba até ela entrar na adolescência. Quando ela chegar na adolescência, ela tem que saber esse livrinho inteiro. São 148 perguntas, mas ela consegue. Então, vamos começando aí. A igreja vai ajudar você quando as aulas retornarem. Nós vamos retomar esse material, tá bom? Tá aí essa dica. A próxima dica é sobre um livro maravilhoso que é chamado Histórias Bíblicas para Crianças, contadas por uma mãe a seus filhos. Esse livro são 2 volumes, é volume 1 e volume 2. É um livro separado por capítulos não muito longos e você lê um capítulo por dia. E sabe sobre o que é? Sobre o Antigo Testamento. Gente, é muito bom! Mas esse livro ele vem clarear a sequência histórica da Bíblia. Nós estamos no primeiro volume ainda. E nós lemos um por dia. Gente, são 20 minutos de leitura. E você vai ver como é encantador. Você lê um capítulo e quando eles desenvolvem o desejo de ouvir o que vai acontecer, aí eles ficam, conta mais um. Esse livro é considerado o livro mais indicado por estudiosos, sobre educação cristã, por pais, professores, pastores e teólogos do mundo. Então é um livro que já é traduzido para grande parte do mundo inteiro e já chegou no Brasil, graças a Deus. Então é uma dica para você fazer o crescimento espiritual da sua criança todos os dias. Uma outra dica gostosa também que eu gostei de conhecer foi um livro para quem já está escrevendo caligrafia. Então esse livro é bem bacaninho. Eu achei na internet, gente, é bem legal. Então ele é um versículo, é uma passagem bíblica, né? Aqui em cima ele tem a passagem bíblica, embaixo ele tem a mesma passagem bíblica pontilhada. Aí a criança precisa passar por cima e ela vai memorizando, entende? Vai entrando na cabeça. E embaixo ela tem que escrever com a letra dela mesma o mesmo versículo, igualzinho tá em cima. Então essa leitura, essa releitura, essa escrita, isso vai entrando na cabeça da criança. E é um por dia. E é bem bacana esse livro que aqui embaixo ele tem um QR Code e aí quando você coloca o celular ele faz a leitura e a criança pode ouvir o som daquele instrumento. Então tem vários instrumentos. Harpa, gaita, bateria, vozes, bem musical, tá? Esse livro eu paguei R$20, gente, na internet, comprei vários já para terminar um e já começar outro. E tem outros títulos, né? Não, esse aqui é só de salmos. Tem um que é só de provérbios, tem um que é só do catecismo. Então tem bastante coisa bacana pra gente fazer com as crianças. Se você quer um pouco mais de dicas, você que é mãe de filhos pequenos, aí de 0 a 4 anos, eu tenho um livro bem bacaninha para você. Que é esse aqui, ó. Tempo de Qualidade com a Família. Gente, ele é prático para crianças de 0 a 4 anos. Como fazer essa criança crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, quando a criança ainda é pititica, só tem 1 aninho, só tem 2. Gente, esse livro é ótimo. Você descobre, assim, coisas maravilhosas que você pode fazer com a sua criança, tá? Muito legal. Ele é da Universidade da Família, que você pode aproveitar a quarentena, não pode sair, o que eu vou ficar fazendo com as crianças em casa? Esse livro vai te orientar. Agora, se sua criança já é maior, já sabe ler, já tem 5 até 12 anos, eu digo para as mães comprarem esse livrinho aqui, ó.
chama Ensinando no Caminho. São dicas práticas. Esse livro é curtinho, olha, pequenininho. E são dicas práticas para você fazer com a criança em casa, de como fazer o desenvolvimento do conhecimento da graça e do conhecimento de Cristo Jesus com as crianças crentes, nós que somos famílias cristãs, certo? Bom, são algumas dicas, mas não existe dica melhor do que você orar e pedir direção para o Senhor e saber, Senhor, o que eu faço? O que o Senhor me orienta? Qual é a minha função? O que o Senhor espera de mim como mãe, nessa função de evangelizar os meus filhos e na função de investir no conhecimento de Cristo que eles precisam ter. Agora, você, mãe, que trabalha fora, que precisa se ausentar da sua casa e não pode estar um tempo adequado com as crianças para poder estar ensinando, faz caligrafia, lê a Bíblia, né? Não tem esse tempo disponível, você só precisa ter em mente o que o Senhor quer de nós. Nosso propósito enquanto mãe cristã de investir no filho tem que ser bem claro. Então, o que você pode fazer? Na sua ausência, você pode determinar, né? A mulher sábia que edifica o lar, mesmo na sua ausência, você conduz o seu lar, mesmo sem a sua presença lá dentro. Então, você, ao sair de casa, você pode escrever, né, para sua criança, olha, hoje você vai ler o capítulo 1 de Mateus, você vai escrever aqui nesse caderno, você vai fazer caligrafia, você vai ouvir uma música cristã e falar para mim o que Deus falou com você. Faça um planejamento, né? Você pode ligar em casa, falar com a criança, e aí, você estudou o quê? O que Deus falou no seu coração? Memorizou o versículo? Fez a caligrafia? Quando eu chegar em casa, eu quero ouvir o que você aprendeu hoje. Então, você está ausente, mas o seu coração está ligado lá. Você está orando para que o Espírito Santo trabalhe no coração do seu filho, mesmo na sua ausência. Na verdade, sempre quem trabalha no coração do nosso filho é o Espírito Santo, né? Então, não é a nossa presença, mas é a presença do Espírito Santo. E você pode orar por isso, interceder pelo seu filho e investir nesse conhecimento deles, mesmo à distância. Tem uma passagem bíblica, em Deuteronômio 6, que nos diz assim: as palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Tu inculcarás a teu filho e delas falará sentado na mesa, andando pelo caminho, ao sentar, ao levantar, ao passear, ao ir no shopping, ao acordar, ao ir na igreja. Ou seja, é o tempo todo, nós temos que aproveitar cada oportunidade e inculcar na cabeça da criança. Gente, quando a Bíblia diz inculcar, não é porque a criança quer aprender, é que a gente tem que inculcar mesmo, colocar lá dentro. É tipo uma lavagem cerebral mesmo, colocar lá dentro da mente delas o conhecimento e do crescimento também de Cristo Jesus. E é interessante que essa passagem bíblica diz: as palavras que hoje te ordeno. É uma ordem que nós temos em investir nesse crescimento do nosso filho, tá bom? Então receba essa ordem com muita honra e queira desenvolver isso com a graça de Deus e saber que isso não é penoso, é uma bênção para nós, é um desafio e o Senhor há de nos ajudar, Ele há de nos abençoar. Um outro assunto que eu quero falar com vocês é sobre um sonho, um projeto que nós temos há algum tempo, de trabalhar com vocês, mães, para a gente orar pelos nossos filhos, para a gente saber o que Deus espera de nós. E eu queria que nós orássemos juntas. Nós temos muitas crianças na nossa igreja, e se nós, mães, nos unirmos em oração, em empenho e persistência, em evangelizar os nossos filhos, orar por eles e abençoá-los com as nossas palavras, e que Deus faça de nós mães que abençoam os seus filhos, né? Então, eu tenho esse projeto de estar com vocês uma vez por semana, ou com algumas de vocês, as que puderem, né? Nós vamos orando umas pelos filhos das outras também. Nossos filhos estão crescendo muito rápido e a infância passa assim, ó, rapidinho, né? Que o Senhor nos dê direção nesse tempo que eu quero passar junto com vocês. Bom, minha gente, último conselho
é o seguinte, talvez seja uma preocupação também de vocês, né? E nós temos visto muito isso nos dias atuais. E o conselho que eu te dou é o seguinte: desligue a TV. Aperte o botão da TV na sua casa. Tire o celular da mão dos seus filhos. Eles estão ficando muito tempo em redes sociais. E se você tirar o celular da mão da sua criança por um dia, meio dia, e ela começar a chorar desesperadamente, começar a dizer que não tem nada para fazer, e começar a ficar nervosa, raivosa, cuidado que isso pode ser alguns indícios de crise de abstinência, porque nós temos crianças viciadas em celular, viciadas em TV, viciadas em tecnologia, né? Elas não conseguem criar um outro momento, outra situação ou diferentes formas de se divertir se não tiver a tecnologia. E isso não é bom, não é saudável. Então, tire o celular da mão da sua criança e dê um livro. O livro é mais barato, é mais instrutivo, é mais educativo. E se ela viciar no livro, é menos problemático do que o vício na tecnologia, tá? Vamos tomar cuidado com o excesso de tecnologia. Vai aí controlando o tempo e tome cuidado, tá bom? Agora eu quero dar uma outra tarefa para você. Você que é mãe, tá? Tem um documentário no Netflix, você que tem acesso ao Netflix, eu convido você a assistir. Chama O Dilema das Redes. Gente, é fantástico. Abre a mente da gente, assim, para coisas que a gente não faz ideia. É muito bacana. E esse documentário do Netflix é muito interessante, porque são os engenheiros desses programas, né, de Google, da internet, de uma forma geral, de WhatsApp, de Facebook, de Instagram. São os criadores, são pessoas que desenvolveram essa tecnologia. E eles falam a respeito de o impacto que isso causa na vida do ser humano e principalmente na vida da criança e adolescente. Então é muito interessante você assistir, você tem que estar ligada, tem que estar conectada, tá? A gente tem que entender o que pode acontecer aí por trás disso, tá bom? E outra dica para você, mãe, assista o filme que eu sou apaixonada. É um filme chamado Mãos Talentosas. Você vai assistir, depois de ter assistido esse documentário, e você vai entender por que eu tô te aconselhando você a assistir esse filme, tá bom? Meninas, então é isso. Que Deus abençoe a todas nós, que Deus abençoe o seu ministério de mãe, de auxiliadora, o seu ministério de mulher que edifique a sua casa. E o ano que vem, se Deus quiser, espero estar mais próxima de todas vocês e de todos da nossa igreja. E um Feliz Natal para você e um Feliz Natal para sua criança. Que Deus te abençoe, tá? Fique com Deus e até o ano que vem, quando voltaremos com as programações e os nossos projetos para as crianças da nossa igreja em 2021, segundo os planos de Deus, né? Fica com Deus. Um beijo!